pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um quadro do Med Saúde. No quadro anterior nós vimos giardíase. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre toxoplasmose. Fiquem ligadinhos, após a vinheta vamos saber tudo sobre a doença do gato. Vamos começar definindo toxoplasmose e também falar um pouquinho sobre o seu agente etiológico. Bom, a toxoplasmose é uma zoonose, é uma doença infecciosa causada por um protozoário. Esse protozoário é o Toxoplasma gondii e ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele não vai conseguir sobreviver fora da célula. Essa doença ela pode acometer várias espécies, como por exemplo os bovinos, pode acometer os porcos, as aves e também os seres humanos, que vão ser os hospedeiros intermediários. E também pode acometer os felídeos, que são os hospedeiros definitivos desse protozoário. E esse parasita, ele pode ser encontrado de diferentes formas, com diferentes características. Ele pode ser encontrado na sua forma assexuada, pode ser encontrado na sua forma sexuada e também na sua forma mais resistente, que vai ser quando ele estiver fora do hospedeiro. Ou seja, ele vai mudar conforme muda de habitat ou então é a sua fase evolutiva, né? E ele vai ter três formas infectantes, que vai ser os taxoítos, os bradyzoítos e os esporozoítos. E essas três formas infectantes, eles vão ter em comum a presença de organelas citoplasmáticas, que é muito comum, né, do filo deles, é bem característico. E essas organelas citoplasmáticas, elas vão ser essenciais para o processo de invasão do parasita no hospedeiro. Agora nós vamos diferenciar as formas infectantes desse parasita, começando pelos taxoítos. Os taxoítos, eles são característicos da fase aguda da toxoplasmose. Eles têm uma alta atividade metabólica e também vai ser caracterizado por uma reprodução rápida. Esses taxoítos, eles vão ter uma forma de semilua, né, semelhante a uma banana também, e eles vão ser também pouco resistentes à ação do suco gástrico, por isso eles sobrevivem por pouco tempo. E já os bradyzoítos, na sua morfologia vai ser bem semelhante à dos taxoítos, só que eles vão fazer um agrupamento ali, né, de bradyzoítos e vai acabar formando os cistos. Esses cistos, eles têm uma parede elástica que vai acabar também sendo importante para a defesa imunológica, né, contra as ações do hospedeiro, no caso, né, ele vai conseguir se defender da reação do hospedeiro. E também ele vai conseguir ser resistente à ação do suco gástrico, então ele pode ser encontrado de forma ainda viável depois de muitos anos, né, ali nos tecidos. E também tem os oocistos. Esses oocistos, eles vão ter uma dupla membrana, uma forma resistente. Dentro desses oocistos vai conter os esporocistos, 2 esporocistos, e dentro desses 2 esporocistos, de cada esporocisto, na verdade, vai conter 4 esporozoítos. Como vimos anteriormente, a morfologia do Toxoplasma gondii, agora vamos dar suas formas de transmissões. A transmissão, ela se dá tanto por água contaminada, quanto por um alimento contaminado. Há exemplo de verduras que não são bem lavadas, então elas vão ter os oocistos que vão estar contaminando esse alimento. Se não lavado bem, a pessoa vai ingerir e vai ser contaminada. Também a carne também é uma forma de transmissão, tanto de carneiro quanto de porco, tanto a bovina. Quando você ingere ela, for mal passada, ou então ela não ter o refrigeramento adequado para matar, você vai ser contaminado por essa doença. Outra forma de transmissão também são as fezes do gato. O gato, quando ele defeca, vai estar contaminado e tanto o manuseio da areia dele pode estar contaminado, quando você pega e põe na boca, então tudo isso é uma forma de transmissão. Então se dá mais e também tem a parte de transplante de órgãos e transplante de sangue, também pode passar essa doença.
Bom, agora que vocês conheceram sobre o que é a toxoplasmose, né, o agente etiológico e suas formas de transmissão, vamos conhecer um pouquinho também sobre o ciclo biológico, né? Por que ela é conhecida como a doença do gato? É porque os gatos e os outros felinos são os únicos hospedeiros definitivos para esse parasita. Por quê? É justamente na mucosa intestinal desses gatos e dos felinos que vai ocorrer ali o ciclo reprodutivo desse parasita, né, do Toxoplasma gondii. E aí o gato ele vai eliminar nas fezes esses oocistos e vão possibilitar a contaminação de outros hospedeiros, né, os hospedeiros intermediários. Bom, os hospedeiros intermediários são as aves, os porcos, os roedores, os carneiros e até mesmo o ser humano. Vamos falar sobre o ciclo. Temos aqui um gato, vamos supor que esse gato esteja contaminado pelo Toxoplasma gondii. No seu epitélio, né, nas células epiteliais ali da mucosa intestinal, vai ocorrer ali o ciclo reprodutivo e vai conter ali os oocistos. Esses oocistos eles vão ser eliminados através das fezes e contaminar o meio ambiente. Vai contaminar ali o solo, os alimentos, a água. E aí isso vai acabar contaminando quem vai fazer uso, né, dessa água, desses alimentos que estão ali no solo. Ou também pode contaminar o ser humano. O ser humano ele tem duas formas ali de se contaminar. Ele pode fazer uso, né, dessa água contaminada, desses alimentos, mas também ele pode ingerir carnes mal passadas desses hospedeiros intermediários que vão conter ali cistos contendo bradizoítas. E aí, né, contaminou o solo, contaminou os roedores, as aves, os porcos, enfim. Vai vir o ser humano, vamos supor que o ser humano ele contaminou, ele se ingeriu ali a carne mal passada dos porcos contendo esses cistos, contendo bradizoítas, né? No intestino delgado desse ser humano vai ocorrer a eclosão desses oocistos, né? E aí essa eclosão dos oocistos vai liberar esporozoítos. E aí os esporozoítos eles vão se diferenciar em taquizoítos. Esses taquizoítos, eles, como vocês já viram, eles são a forma característica da fase aguda, justamente porque eles têm uma reprodução rápida, né? E aí eles vão ocorrer, né? Vão se adentrar nessas células epiteliais do intestino e vão se disseminar para a circulação sanguínea e circulação linfática. Essa vai ser a fase aguda da doença, né? Depois que ele se disseminou pela circulação sanguínea e pela circulação linfática, vai começar a formação de cistos, né? Contendo os bradizoítos. E aí, isso já vai ser caracterizado como a forma crônica da doença. A forma crônica da doença, que dentro aí mais ou menos cerca de 2 semanas, o nosso sistema imunológico já vai ser capaz de produzir uma resposta específica contra esse parasita. E em pessoas imunocompetentes, né, elas vão simplesmente ter a capacidade de destruir esses cistos, né, formados. Porém, aquelas pessoas ali com imunocomprometidas, né, infelizmente esses cistos eles vão acabar tendo outro caminho. Eles vão se diferenciar em taquizoítos novamente, para poder fazer a reativação da doença. Isso vai ocorrer não só nas pessoas imunocomprometidas, mas também nas gestantes, né? E isso vai ser um problema para as gestantes. Por quê? Porque esses taquizoítos eles vão ter a capacidade de atravessar a barreira placentária. E isso vai trazer complicações para o feto, né? E para a gestação no geral. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como ocorre esse ciclo dentro do gato. Espera aí rapidinho, só um minutinho que eu vou apagar o quadro, fazer outro esqueminha e já volto. Bom, voltei. Agora a gente vai entender melhor como ocorre esse ciclo dentro do organismo do gato. Bom, o gato ele pode se contaminar por 3 formas, né? A ingestão ali de algum hospedeiro que tenha os cistos, né, contendo bradizoítos, ou a ingestão de um hospedeiro também que possa ter os taquizoítos na circulação sanguínea, ou também a ingestão de algo contaminado com oocistos, né, liberados por outros gatos contaminados ali no meio ambiente, que libera as fezes no meio ambiente e acaba contaminando ali a água, os alimentos, né, o solo no geral. Bom,
Depois que o gato ele faz essa ingestão aí desse parasita, vai ocorrer um processo chamado merogonia, que é o processo que esse parasita ele vai começar a invadir as células epiteliais ali do tubo digestório, né? E aí, nisso que ocorre essa invasão, vai começar a liberar merozoítos. Esses merozoítos, eles vão ter dois caminhos. Ou eles podem se romper, essas células se rompem, liberam esses merozoítos e esses merozoítos começam a invadir outras células epiteliais, fazendo dar continuidade nesse ciclo. Porque aí contamina as células epiteliais e as células epiteliais começam a sofrer esse processo de merogonia novamente, que libera mais merozoítos e enfim, assim vai esse ciclo. Ou os merozoítos, eles também podem vir dar uma parada nesse ciclo e sofrer um processo chamado gametogonia. Lembrando que aqui, nesse processo de merogonia, é conhecido como um processo de reprodução assexuada. E o gametogonia vai ser aquele processo de reprodução sexuada. O que vai ser então? Esses merozoítos vão invadir células e essas células vão começar a sofrer esse processo, né, de gametogonia, que vai ser ali a produção dos gametófitos femininos e os gametófitos masculinos. Os gametófitos femininos, eles são conhecidos também como macrogametas, e os masculinos é conhecido como microgametas. Então, quando essas células elas liberam esses gametófitos, lembrando que o gametófito feminino ele é imóvel. Então, os masculinos eles são móveis. Então, quando as células liberam esses gametófitos masculinos vão em busca do macrogameta, né? Que é o gametófito feminino, que é imóvel. E aí, quando ele sai de uma célula e vai em busca do macrogameta, ele começa ali a formação do ovo, né? Quando ele encontra esse macrogameta, começa a formação ali do zigoto. E aí esse zigoto ele vai começar a secretar uma parede cística. E aí essa parede cística, que é uma parede rígida, ela vai ser denominada, né, oocisto. E esses oocistos vão começar a ser liberados ali através das fezes, que vai ocorrer novamente aquele processo que eu expliquei lá quando eu estava falando do ciclo no geral, né? Que vai ocorrer aquele processo chamado esporogonia, que esses oocistos eles saem, mas não saem naquela forma infectante ainda. Eles demoram aí em cerca de 1 a 5 dias para poder se tornar infectante. Então ele sofre esse processo de esporogonia e aí vai contaminar o meio ambiente e aí vem, né, os hospedeiros intermediários e se contaminam, podendo dar continuidade àquele outro ciclo que eu expliquei anteriormente. Agora nós vamos falar sobre os sintomas da toxoplasmose. E os sintomas se dá para um exame clínico um pouco mais difícil, porque são sintomas pseudogripais, como a cefaleia, a febre e a dor muscular. Isso seria em pessoas imunocompetentes. Em pessoas imunodeprimidas, os sintomas se agravam um pouco a mais, dando confusões mentais, convulsão e perda da coordenação motora. E em recém-nascidos, quando ele tem a toxoplasmose congênita, ele pode ter, a gestante pode ter o aborto, que é mais comum, porém se a criança nascer, é provável que tenha icterícia, macro ou microcefalia. Então, para não se pegar a doença toxoplasmose, é aconselhável ter uns meios de profilaxia. A exemplo de não ingerir a carne crua e antes disso também ter um resfriamento dessa carne, em média abaixo de 15 graus, para essa carne poder, esse cisto ficar inativo. Além disso, lavar sempre bem as mãos e lavar bem as verduras e frutas, pois essas verduras e frutas podem estar contaminadas com esses cistos. Além disso, quando forem trocar a areia dos gatos, evitarem de fazer sem luvas e, se fizerem sem luva, lavar bem as mãos após essa troca de areia. A patologia da toxoplasmose na espécie humana, ela vai depender de uma série de fatores, como por exemplo, a reação do organismo, né, do hospedeiro a essa doença, que vai depender da ação do sistema imunológico, vai depender da cepa também desse parasita e do local onde vai ocorrer essa infecção.
Nos últimos anos, né, tem notado um aumento dos casos de toxoplasmose e também da gravidade dessa doença. E isso é decorrente do uso de quimioterapias e também do aparecimento, né, do surgimento de novas doenças como a AIDS. Agora eu vou diferenciar os tipos de toxoplasmose. A toxoplasmose congênita, ela só vai ocorrer se a mãe estiver num período de infecção aguda ou então uma reagudização dessa doença. E as manifestações, as consequências dessa toxoplasmose congênita, ela vai depender também de diversos fatores, como por exemplo, os anticorpos que essa mãe está passando para o bebê e também o período de gestação. No primeiro trimestre, vai ser comum ocorrer o aborto, né? Vai ser a principal consequência. No segundo trimestre, além do aborto, é comum ocorrer também partos prematuros e que aí a criança ela pode nascer tanto normal quanto apresentar alguma anomalia grave. No terceiro semestre, pode ocorrer também do bebê nascer sem nenhum sintoma, nascer normal e depois de alguns dias, algumas semanas ou até meses, passar a desenvolver algum sintoma, né, alguma manifestação. E aqui nesse terceiro semestre, essa toxoplasmose ela vai ser multiforme, ou seja, vai se apresentar das mais variadas formas, né, diferentes sintomatologias e manifestações. Já a toxoplasmose pós-natal, ela pode ser tanto assintomática, pode ser benigna, quanto pode ser mortal. Então, entre esses dois extremos, vai ter diferentes tipos, né, que vai depender do local. A ocular, por exemplo, o que é mais comum aqui vai ser encontrar, né, ela vai ser caracterizada por encontrar um foco de coágulo, e isso ela pode evoluir tanto para uma cegueira parcial ou então uma cegueira total. A toxoplasmose pós-natal também pode evoluir pode ser do tipo cutânea, né? E esse tipo cutânea, ele é um tipo muito raro e todos os casos que foram identificados desse tipo cutânea, eles tiveram uma evolução muito rápida e todos levaram à morte. E a ganglionar, que é a mais frequente, tanto em adultos quanto em crianças, e essa ganglionar vai ter o comprometimento dos gânglios e vai também, um sintoma vai ser uma febre, né? Uma febre alta. E vai ter também a cerebroespinhal. Essa cerebroespinhal, ela vai ser muito rara em indivíduos imunocompetentes, né? E aqui o parasito ele vai causar danos às células nervosas. Aí vai causar lesões nessas células, né? E tudo mais. E também vai ter a generalizada. Essa generalizada, ela também é bastante rara, só que a sua evolução ela pode ser mortal. Agora a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico. Como eu disse anteriormente, o exame clínico vai ser um pouco mais difícil de identificar por ser sintomas mais pseudogripais. E aí vamos fazer os exames sorológicos e o PCR. O PCR, ele é um teste molecular, que ele vai tentar encontrar o material genético dos taxoídos na pessoa. No caso, ele pode tirar um pouco do líquido amniótico, fazer um exame em relação ao líquido amniótico, para conseguir encontrar esse material genético do taxoide, porque ele consegue, né, atravessar a placenta. E vamos ter o ELISA, a hemaglutinação indireta e o imunoblot, que eles vão tentar encontrar o anticorpo. Ele é para tentar encontrar um anticorpo na pessoa. Em relação ao tratamento, em pessoas imunocompetentes, não é necessário fazer por conta que o próprio sistema imune consegue combater essa toxoplasmose. Porém, em pessoas imunodeprimidas, tem que se fazer o antibiótico, o tratamento com antibiótico durante 6 meses. E em relação às gestantes, até o final da gravidez, até o final da gestação, ela precisa tomar o espiramicida. Então é isso, galera. Finalizamos mais um episódio do Med Saúde. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtidinha, compartilha, comenta muito. E até a próxima. Um beijo!